além de entretenimento, para a gente poder ficar informado e também se divertir. A programação tem atividades acadêmicas, culturais, do dia 15 a 19 de março, bate-papo, pocket shows de artistas locais aqui da nossa cidade, da nossa região, e debates das mais diversas áreas de conhecimento da nossa universidade. E a gente pode acompanhar tudo isso também pelo DCF EVAG nas redes. E o melhor é que é uma oportunidade de solidariedade entre os estudantes e a comunidade. A gente está apoiando a campanha do Banco de Alimentos da região do Calçado, a BARC, e a doação de sangue ao Hemovida, que é o Hemocentro do Hospital Regina. A gente está gerando trabalho e renda para artistas e produtores legais. Então, a gente está juntando tudo de bom, além de já ter um certo conhecimento para agregar nas áreas que nós, como calouros, vamos ingressar. Então, participa, pergunta, fala. Hoje, o nosso debate são para as áreas de administração, direitos e engenharia. A nossa temática são as novas competências dos profissionais do século XXI, que é muito importante. Para o nosso diálogo de hoje, a gente conta com convidados muito especiais, que é a nossa mediadora, a prof. Angelita Henck. Ela possui graduação em Ciências Contábeis aqui pela Universidade FEVAG, pós-graduação em Controladoria e mestrado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é doutoranda do Programa de Diversidade Cultural e Inclusão Social da Universidade FEVAG e atualmente é pró-reitora de ensino, também aqui da nossa Uni. A gente também tem o Renato Clyde, que é professor da FATEC, professor doutor do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, e atua no mestrado acadêmico em educação da Unisal, nos grupos de pesquisa, de análise histórica do praxis educativo nas experiências sociocomunitárias e institucionais, que é muito interessante. E também pode falar um pouco para a gente das áreas de tecnologia educacional, inteligência artificial aplicada à educação e computação. E também tem o Leandro Berchielli, que é graduado em Direito pela Universidade Mackenzie e mestre em Educação pela PUC-SP. Para a gente que é do Direito, é uma palestra muito importante. Além de ter cursado estratégias esportivas pela Harvard. Então, quem também admira é bom. Então, cada convidado vai ter um espaço de 15 minutos para falar. E depois vocês podem fazer questão, contribuições. É bom para a gente participar, para a gente olhar de perto, para a gente tirar dúvidas, porque a gente também está olhando para o nosso futuro. E a gente quer agradecer o nosso patrocinador, que é a Sicredi, e os nossos apoiadores da Universidade FEVAG, do Hemovida e Banco de Alimentos. E bom evento a todo mundo, que a gente possa agregar muita informação. E agora eu passo a palavra à prof. Angelita. Obrigada, Pamela, querida. Muito boa noite. Boa noite a todos os estudantes. Vi que também temos vários professores aqui também presentes, assistindo a palestra, né? Então, fico bastante feliz que a gente possa, mesmo distantes, estarmos juntos. Quero dar as boas-vindas em especial aos alunos calouros, porque, afinal de contas, a calourada tem esse público como foco, né? Os alunos que estão ingressando na universidade. A gente costuma fazer uma atividade, o pessoal do DCE, né, costuma preparar uma atividade muito calorosa para receber os calouros a cada semestre. E nos últimos 3 semestres a gente tem tido uma demanda nova, né, do distanciamento social em função da pandemia, mas mostrando que nós somos capazes de nos reinventar e fazer aí atividade também à distância. Então, um abraço fraterno a todos os presentes, todos aqueles também da comunidade que estão conosco e nos assistem hoje.
Quero agradecer, então, em nome da Universidade Fevale, também do DCE, a presença do professor Renato Soffner, também do Leandro Berchielli, que hoje participam conosco, né, trazem aí suas experiências, sua visão de mundo, num tema que é tão atual e tão importante, onde nós vamos falar, então, sobre as novas competências dos profissionais do século XXI. Esse tema, ele começou a ser muito discutido no início dos anos 2000, na virada do século, né? Sociólogos, pedagogos, profissionais de todas as áreas começaram a atentar para essa questão, não somente em função das grandes mudanças que a tecnologia trouxe para o mercado de trabalho e que ainda trará, mas também pela necessidade, né, que nós temos de nos reposicionarmos enquanto seres humanos, enquanto pessoas, enquanto parte de uma sociedade. E existem aí, então, uma série de trabalhos, estudos que vêm sendo realizados, né, ao longo desse período, desse 1/5 de século que nós já encerramos, em especial questões relacionadas ao trabalho mesmo. Então, a gente teve aí no ano passado a publicação do Fórum Econômico Mundial, né, que trouxe um estudo bastante amplo aí sobre as novas competências, as novas habilidades necessárias ao mundo do trabalho. A OCDE também já fez várias publicações ao longo desses 20 anos, do início desse século, e a gente teve, então, por fim, também uma grande mudança nas diretrizes e bases da educação básica nacional, né, buscando aí a construção de novas competências, visando já, né, a criação e o desenvolvimento de competências, pensando já na inserção no mundo do trabalho para os jovens, desde a sua formação de nível básico. Nós vamos fazer uma combinação, eu vi que tem gente aqui levantando a mãozinha, a gente vai combinar o seguinte, nós vamos dar a palavra aos professores, depois a gente vai, pelo chat aqui, a gente vai buscando os questionamentos de vocês e a gente vai tentando fazer esse bate-papo, tá bem? Nós vamos começar de imediato com o professor Renato Soffner. Então, a palavra está com o senhor, professor, fique à vontade. Muito bom, estão me ouvindo? O som está bom? Está ótimo, perfeito, obrigada. Então, tá bom. Então, boa noite a todos os participantes da Calorada, né? Professora Angelita, que eu já conversei um pouquinho. Prazer estar aqui com o professor Leandro. Contato feito pela Victoria e a apresentação da Pamela. Então, assim, primeiramente agradecer o convite, né? Fiquei muito honrado, né, pelo convite, né? Em especial por ser um assunto, um tema que me motiva bastante, né? Talvez eu possa até iniciar a minha fala tentando explicar um pouco como é que eu caí nessa história de competências, caí no sentido de me interessar por isso, né? As motivações que me levaram a isso, né? E a partir daí tentar rapidamente mostrar alguns pontos de vista aí que a gente tem trabalhado, né? Então, eu acho que o que me motivou inicialmente é isso, uma formação extremamente eclética que eu tenho, né? Eu sou um engenheiro de graduação inicial, eu sou formado em pedagogia, eu sou doutor em educação, né? E sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, ou seja, eu trabalho, a minha formação e minha atuação profissional, acadêmica hoje, né, está num tripé: educação, tecnologia e computação, né? Tecnologia no sentido um pouco mais amplo de computação, né? Mas a minha área de pesquisa hoje é a tecnologia aplicada à educação. Isso talvez explique um pouco dessa formação eclética, né? Então, apesar de ser um engenheiro de formação, eu acabei indo para a área de educação justamente na aplicação da computação e da informática aos processos pedagógicos, né? Então, o que pode parecer assim um pouco distante em termos de
de áreas de conhecimento, de capacitações, ela é um caminhamento profissional, na verdade. Mas isso acabou me levando e me motivando a entender um pouco mais de fatores humanos, né? Então, assim, o engenheiro que vai lá para a educação, lá na educação estuda filosofia da educação, no meu doutoramento, lá na Unicamp, né? Então, assim, debates com filósofos falando de teoria do conhecimento, puxa vida, teoria, conhecimento tem uma teoria, né? Então, lá, de repente eu caio nas bases do que a gente quer chamar de competência, né? E rapidamente estabeleci uma visão, talvez a visão pragmática do engenheiro, o meu lado engenheiro, né? Que qualquer conhecimento, seja lá a teoria do conhecimento, a filosofia da ciência, qualquer nível de epistemológico que você possa trabalhar, vai acabar levando para o conceito de competência. Agora, para a minha visão, a competência é o nível pragmático, o nível aplicado dessa discussão, né? Então, eu diria que toda a teoria, toda a modelagem conceitual e até a filosofia por trás no caso da teoria do conhecimento, da epistemologia, tem que levar, de alguma forma, a aplicação no mundo real, né? Então, essa era a minha preocupação. Então, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, né? A professora Angelita até comentou, né? Exatamente isso, no início dos anos 2000, que essa coisa começa realmente a ferver, né? Aí no trabalho do Edgar Morin, o Perrenu na França, né? Então, começa a falar de competência, os trabalhos da Unesco, aprender a aprender, né? E também bem lembrado pela professora Angelita, agora a Base Nacional Comum Curricular é baseada no conceito de competências, de grupos de competência. Então, eu acho que isso leva, primeiramente, a validade desse tema hoje nosso aqui de debate, né? Então, justifico mais uma vez, fiquei contente de poder discutir com vocês, já que é algo que me motiva já nesses 20 anos, né? Mas lá, quando comecei a trabalhar com esse conceito de competência, surgiu também, por uma questão de linha histórica, a tal da gestão do conhecimento, né? Isso vem lá do início dos anos 90, uma visão mais pragmática aplicada do pessoal de gestão. Eu sei que tem muitos alunos de gestão, acho que hoje aqui na engenharia, gestão e direito, né? Então, um público que eu particularmente gosto de falar desse assunto, né? Pessoal lá da gestão começa a falar de gestão do conhecimento, né? Gestão, eu digo, área de administração e similares, né? E, de repente, os engenheiros começam a falar de engenharia do conhecimento, e então, assim, aí o pessoal da filosofia começa a ficar preocupado, porque vocês são muito pragmáticos, vocês não sabem bem o que vocês estão dizendo, né? E, naturalmente, esse que vos fala, com essa formação eclética toda, falou, é aí que eu quero trabalhar, né? Então, eu trago agora para a minha atuação hoje, né? Hoje eu faço pesquisa num programa de mestrado acadêmico, né? Lá com os salesianos, o NISAL, né? O Centro Universitário Salesiano de São Paulo, está sediado na cidade de Americana. Americana fica pertinho de Campinas, né? E lá a gente tem trabalhado essas questões de a inserção da tecnologia nos processos pedagógicos, mas sempre com esse viés das competências da gestão do conhecimento. É aí que eu pesquiso, né? Até por coincidência, eu perguntei para a Victória como é que ela chegou ao meu nome, ela falou, foi por isso mesmo, a gente fez uma pesquisa aí, e de repente chegou ao seu nome justamente por esse meio de campo aí que a gente atua, que é bem interessante, né? É multidisciplinar, é interdisciplinar, né? Mas, assim, tendo contado um pouco de como eu cheguei a isso para vocês, agora rapidamente eu falo, então, do que a gente trabalha, né? Então, o que eu tenho feito hoje, depois de 20 anos, desenvolvendo o conceito, pesquisando, né? A gente procurando inovar também dentro da pesquisa, né? Pesquisa é sempre inovação, porque a gente está construindo novos conhecimentos, né?
Hoje, meu trabalho está dentro do que eu chamo de um framework. Um framework é um metamodelo, é um grande guarda-chuva, né? Grande guarda-chuva, debaixo do qual a gente tenta colocar diversas dimensões da gestão de competências, né? A gente parou um pouco de falar de gestão do conhecimento, até pelo fato de que nessa estrutura conceitual teórica que a gente trabalhou, o conceito de conhecimento ele está, de certa forma, subordinado ao nível maior de competências, né? Então, quem começou a falar disso foi o Bloom, né? Lá em 56, o Bloom e colaboradores já vieram com a tal da famosa taxonomia de objetivos instrucionais, né, ou educacionais, e o Bloom fala disso, ele fala de 3 dimensões. Ele fala de objetivos educacionais, mas hoje a gente diria assim, objetivos e competências, né? Se a gente atualizasse o vocabulário lá dos psicólogos dos anos 50, né? Ele vai falar disso, ele vai falar os objetivos educacionais têm 3 dimensões, uma dimensão cognitiva, cognitiva que a gente pode chamar tranquilamente de conhecimento, né? Uma dimensão atitudinal e uma dimensão psicomotora. Então, olha que interessante. Essas 3 dimensões estão subordinadas, estão debaixo de um guarda-chuva maior chamado, hoje, que a gente poderia chamar de competências, né? Então, competências são cognitivas, competências são psicomotoras, né? E competências são atitudinais. Por isso que o pessoal aí de gestão, de administração, os calouros aí da área, logo vão começar a ouvir os professores falando do CHA, do modelo CHA, CHA, né? Assim, conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Isso vem um pouco lá do próprio trabalho do Bloom, né? Então, acho que é isso. A partir dessa formalização de que competências, a priori, têm 3 dimensões, a cognitiva, a psicomotora e a atitudinal, nós estamos desenvolvendo lá no nosso mestrado, e um pouco do meu trabalho também um pouco mais um trabalho externo, não só focado lá no mestrado, né? Um interesse particular meu, né? Então, um modelo, um framework, um modelo que vai considerar essas dimensões, mas um ponto de vista de uma subdivisão de muitas competências, né? Assim, uma taxonomia que vai se detalhando a ponto de chegar a centenas de competências, né? Então, humildemente, a gente pegou uma dimensão maior proposta por todo esse pessoal, pelo Morin, pelo Perrenoud, pelo Bloom e colaboradores, né? Estamos atentos à nossa visão aqui da Base Nacional Comum Curricular, mas eu considerei que é preciso detalhar um pouco mais isso, né? Se a gente quer levar isso para uma aplicação efetiva, uma aplicação do ponto de vista principalmente do profissional, eu gosto de trabalhar, embora eu trabalhe com pesquisa em educação, eu gosto muito dessa visão da formação, da capacitação do profissional, do gestor, né? Por isso que hoje o público aqui me é muito, muito favorável, né? Administração, engenharia e direito é o público que realmente eu gostaria de estar conversando hoje, né? Porque não é que isso não é importante para a educação, para a psicologia, para a filosofia, não, é importante. Mas, assim, sempre me preocupou trazer aquele conceitual todo, aquela base conceitual teórica, trazer para nós que somos de uma atuação mais pragmática, mais aplicada, né? Então, hoje, infelizmente, eu não teria tempo de detalhar essa taxonomia que a gente criou, mas eu vou poder depois, eu acho que talvez a professora Angelita me ajude com isso, depois eu posso talvez encaminhar material para vocês, artigos publicados, né? Alguma coisa que a gente tem registrado, propondo um pouquinho da que a gente vai conversar, tá bom? Então, eu diria que a minha fala hoje aqui é só um pedacinho de tudo que a gente tem feito, né? Mas como a gente publicou alguma coisa, formato de livros, capítulos de livros e artigos, né, em periódicos, eu vou ter muita satisfação depois de encaminhar a todos vocês, né?
disponibilizar para todos vocês aí da instituição. Acho que posso fazer isso através da professora Angelita, né? Todo esse desenvolvimento que a gente, teórico e prático, né? A dimensão teórica foi importante. Eu quero, de fato, ver como que isso se encaixa na prática, é aplicado de fato, tá bom? Eu acho que fica como a minha primeira participação. Tá bom assim, professora Angelita? Só para começar uma primeira fala, pode ser assim? Pode, sim, professor, tá ótimo. Tá. Muito obrigada. A gente, com certeza, a gente troca aqui depois as informações, o senhor me passa, nós combinamos aqui para colocar à disposição dos estudantes aqui nos canais que nós temos disponíveis. E eu, de imediato, então, muito obrigada, professor. Eu, de imediato, quero passar, então, a palavra ao Leandro Berchielli. Leandro, pode ficar à vontade. Boa noite, pessoal, tudo bem? O áudio tá bom? Estão me escutando bem? Tá ótimo. Uhum. Só me desculpa aqui, que eu não estou no escritório, então estou no notebook, ele está meio escuro, porque em São Paulo está dando lockdown depois das 8, a gente não pode estar mais na rua depois desse horário, né? Então a gente está meio limitado. Bom, primeiramente queria agradecer muitíssimo aí pelo convite da Victoria, né? Também me encontrou no LinkedIn também, fiquei bastante honrado aí com a possibilidade de alguma maneira contribuir para vocês. A professora Angelita pela organização do evento, pela mediação, a Pamela aí pela nossa apresentação carinhosa, e o professor Renato aí que me deixou de calças justas agora, né, porque como é que eu entro depois de uma pessoa com tanta bagagem aí para contribuir alguma coisa, né, então vamos tentar fazer aí uma abordagem continuada, afinal, grande parte dos estudos que vocês produzem do lado daí, eu aqui do lado do Blocks na startup, a gente tenta colocar em funcionamento para as instituições. Então, vou até compartilhar aqui a minha tela, aqui, se eu puder fazer uma apresentaçãozinha aqui, acho que é só um suporte visual e eu apertei errado. Aqui. Claro, professor, fique à vontade. Obrigado. Vocês todos estão vendo? Ainda assim, agora sim. Agora sim? Legal. Bom, quando a gente fala de competência, né, a gente precisa começar realmente a meio que contextualizar por que a gente está começando a exigir tanto isso, né? Por que de uma certa maneira, fala-se tanto nisso no mercado, as empresas cobram isso, né? Só que quando a gente vai falar de competência, por trás de tudo isso vai ter educação, né? Então, minha grande paixão, né, hoje, né, é trabalhar com tecnologia, educação, tentando trazer um pouco de transformação digital e ajudando as instituições a poder implantar inovações curriculares, né? E aí eu queria meio que passar um vídeo assim, só para a gente entender o momento que a gente vive e por que se fala tanto em competência, especialmente soft skills, né? Não sei se alguém já viu, mas... Era para ter áudio, mas acho que não está indo, né? Bom, então vamos tentar prosseguir. Mas, enfim, esse robô dançando e depois aparecem vários outros ali, cantando, tocando a música Do You Love Me, depois vocês colocam no YouTube, vocês podem ver mais curiosidade. Eles são baseados em um grande experimento de inteligência artificial que começou há cerca de 10 anos, né? E o mais interessante é que eles são inteligência artificial aplicada, né? Ou seja, de uma certa maneira, eles começam a pular obstáculos, a se mover como seres humanos, o ponto de equilíbrio deles cada vez é mais aperfeiçoado, baseado nesses algoritmos, e eles conseguem também fazer levantamento de peso sem que isso prejudique a coluna, né? E enfim, onde que eu quero chegar com tudo isso? Com todos esses acontecimentos tecnológicos, todo esse meandro, né, de revoluções que a gente tem vivido,
esses robôs e essas automações, elas tendem a substituir o homem naquilo que ele não é bom em fazer, que são trabalhos repetitivos, né? Então, todos os trabalhos analíticos, todos os trabalhos muito focados em repetição, burocráticos, eles tendem a sumir nos próximos anos, né? Vários levantamentos já apontam que mais da metade dos empregos que a gente tem hoje poderia ser simplesmente exterminada do dia para a noite com a tecnologia já existente. Imagine, então, agora que a gente passa por um momento de completa revolução nas comunicações com o advento do 5G. Né, o 5G praticamente representa que a gente vai ter internet de altíssima velocidade em qualquer lugar, né? Ou seja, eu não vou precisar mais estar numa rede para poder me conectar e poder fazer uma palestra como essa. Eu poderia estar em qualquer lugar que tenha uma cobertura 5G e eu poderia fazer downloads muito mais rápidos do que eu faço na minha casa. Isso viabilizaria várias operações, especialmente troca de dados, nuvens, né? Ou seja, então, todos os objetos poderiam começar a emitir sinais, esses sinais poderiam ser coletados, enfim. Então, cada vez mais, todos esses trabalhos que envolvam repetição, né? Ou seja, que eu tenho até uma amiga que fala que são trabalhos não humanos, eles tendem a desaparecer. No lugar disso, a gente começa, então, a ter trabalhos que dependem mais da criatividade humana, né? Ou seja, por isso a questão da competência de trabalho em grupo, essas outras competências que o mercado tanto começam a exigir, né? E só para a gente ilustrar isso, né? Não quero que vocês leiam o que está aqui, mas é uma curva que representa desde a era de Gutenberg ali na questão da mídia impressa, né? Até a questão aqui o homem na Lua e a quantidade de inovações que vem acontecendo ao longo do tempo, né? Algumas delas aqui já até cruzaram o nosso caminho e sumiram, né? Como os DVDs, né? Que alguns de nós devíamos ter aí uma coleção em casa, e a maioria de vocês que estão aí entrando na faculdade agora, provavelmente nem tenham visto se os seus pais ainda não guardaram em casa, né? Então, várias coisas a gente tem mudado, né? E aí aqui uma foto bem icônica, né, assim, do início da revolução, da segunda revolução industrial, né, quando começou a ter o advento da eletricidade, e a gente via todo mundo ali numa linha de produção, todo mundo fazendo trabalho repetitivo, e que gradativamente esses trabalhos foram sendo substituídos, né. E aí a gente passou por grandes mudanças, né. Hoje esse ambiente é bem difícil da gente imaginar que ele perdure, e durante muito tempo ele foi a realidade dos nossos trabalhos, né? Só que, ao mesmo tempo que a gente evoluiu tanto fora da sala de aula, né, nas escolas e nas universidades, assim, de modo geral, né, não estou falando da Fevale, claro, eu conheço o projeto de vocês têm já grande parte de investimento em inovação, a gente continua, né, mantendo a mesma organização fabril, né? Ou seja, as nossas salas de aula foram estruturadas na época da Revolução Industrial, elas continuam basicamente hoje reproduzindo ali um conteúdo para que os nossos alunos saiam formados para um futuro que eles não fazem ideia do que virá, né? Assim, hoje a gente não consegue mais fazer previsão do que serão os próximos 5 anos, né? Imagina, então, esses garotinhos aí que têm 10 anos e vão sair do colégio daqui a mais 7 anos, depois da faculdade, pelo menos mais 4 ou 5 anos, que mundo é que eles vão encontrar, né? De que adianta a gente ficar tentando desenvolver competências baseadas em conhecimentos do passado, ao invés de fazer experimentação, né? E aí é um pouco do trabalho, né? Porque como é que a gente faz essa mudança, né, na educação, né, para que ela traga essas competências, é acabar com essa visão de regime seriado, né? O regime seriado também de uma certa maneira, baseado na própria Revolução Industrial, né? Eu coloco os alunos no primeiro semestre, jogo um monte de conteúdo para eles e imagino que lá no 10º semestre ou no 8º semestre eles vão sair sabendo trabalhar como profissionais, né? E não é bem assim, né, o mercado. A própria carreira minha, do professor Renato, aí que a gente vai fazendo essas idas e vindas, a gente percebe que a gente pode ter várias outras opções, e se a gente na faculdade tivesse capacidade de estruturar talvez a nossa grade com outros cursos, com outros conteúdos, a gente poderia fazer isso de uma maneira completamente diferente. Isso também não quer dizer, né, como algumas notícias colocam, que o diploma está se tornando inútil, né? Ou seja, não é essa a questão, né? Ou seja, ele está inútil hoje, não é que ele é inútil, ele está inútil muitas vezes porque muitos alunos são formados com conteúdos que são iguais a 10, 15 anos, currículos. Às vezes eu chego em instituições
para a gente fazer a transformação curricular, a gente encontra grades de 2007, 2006 em administração. Né? Ou seja, quanto que a administração passou por profundas transformações em 13 anos para o currículo ser completamente igual à sua origem. Né? E aqui uma notícia do Fórum Econômico Mundial que coloca que as habilidades, as competências, não os títulos, né, que vão ser as novas métricas do trabalho. E como é que a gente faz isso? Né? Bom, a pergunta agora, né, dos recrutadores é, ao invés do passado em que você se formou, é saber, no presente e no futuro, o que você sabe fazer. Isso é competência, né? Eu não vou mais olhar para um documento e imaginar que você sabe fazer algo. Aquele documento, no mínimo, ele atesta quantos anos e quantas horas você passou estudando. Mas, mais do que isso, a gente quer saber o que você sabe fazer. Né? Então, não adianta só a gente reproduzir um conteúdo numa prova e achar que aprendeu. Eu quero saber se você consegue pegar aquele conteúdo e transformar aquele conteúdo em algo tangível, em algo real. Né? E como que a gente consegue, né, um conjunto de competências e como constrói isso dentro de um currículo? É quando a gente passa a dar menos importância ao conteúdo e passa a dar mais importância para as experiências de aprendizagem. Quando a gente tem disciplinas menos tradicionais e passa a trabalhar com mais microformações, né? Ou seja, ao invés de eu trabalhar, vamos pegar o direito que eu fiz graduação, né? Ao invés de você trabalhar Direito Civil 1, por que a gente não pega um tema desse direito e trabalha isso de maneira contextualizada, né? Ou seja, ao invés da gente trabalhar simplesmente uma leitura da Lei de Introdução ao Código Civil, vamos em algum lugar, vamos buscar uma informação que a gente possa fazer com que os alunos consigam uma solução para um caso real, né? Contextualizar essa aprendizagem. Ao invés de um currículo rígido e seriado, um currículo flexível e personalizado. Porque não adianta eu imaginar que todos os alunos que vão entrar num curso vão sair formados e trabalhando na mesma área. Né? Então, por que não permitir ao aluno, desde cedo, a capacidade de estruturar sua trilha de aprendizagem e, ao mesmo tempo, conseguir uma colocação exatamente aonde ele deseja trabalhar, né? E é o que eu falo, isso não representa o fim da educação formal, a gente só precisa começar a repensar o que tem por trás disso, né? Ou seja, as empresas vão passar a exigir mais essas competências e, naturalmente, quem vai produzir por uma pressão social, por uma imposição do mercado, as competências nessas pessoas são as instituições de ensino. Então, mais do que nunca, né, especialmente depois desse momento de grande revolução digital que a gente passa, cada vez mais a gente vai precisar com que as instituições consigam desenvolver pequenas habilidades ao longo do tempo, né? Não é à toa, né, que a visão hoje é de lifelong learning, né? Aprendizagem ao longo da vida. Esquece essa coisa de você achar que você vai fazer essa faculdade e vai usufruir dela para o resto da vida. A demanda nesse momento é que a gente tenha que se adaptar e se atualizar a todo momento, né? E algumas profissões aí que eram aposta, né, alguns anos atrás, já existem hoje, né? Gerente de correlações, que não exige só competência de direito, mas também de engenharia, relações públicas, coordenador de identidade virtual, né, que coordena, por exemplo, essas celebridades nas mídias sociais, que tem que ter visão de marketing, de administração, de TI, lixólogo, né, para resolver a questão do lixo. Cada vez mais a gente produz mais lixo e não tem onde colocar. Como é que a gente resolve isso? Não é só o profissional de engenharia, não é só o profissional de administração ou de química, é um conhecimento transdisciplinar, né? Porque eles se cruzam, mas eles não se limitam entre si. Então, é um mundo muito mais dinâmico, né? O modelador de órgãos, acho que em 2019 já conseguiram fazer, via impressora 3D, alguns órgãos com tecido de porco que caminham já para uma pesquisa para que seja possível a gente fazer transplante de órgãos sem a necessidade de ter uma pessoa morrendo para isso, ou uma pessoa perdendo um órgão. Imagino quanto avanço de qualidade de vida, né, que a gente pode ter com esses tipos de invenção. Aí o tutor EAD, que era uma previsão, já se tornou realidade, agricultor vertical e por aí vai. Depois eu mando esses slides para vocês. Né? E como é que a gente atinge, né, tudo isso? A gente começa a pensar dentro da instituição, né, como se cada disciplina, ao invés de ser uma disciplina, se tornasse uma microcertificação, uma microformação, né, ou seja, que ela pudesse, a partir de competências e habilidades, desenvolver uma formação que efetivamente tivesse aplicabilidade no mercado. E, lógico, para tudo isso a gente desenvolveu uma plataforma que faz todo o acompanhamento, a metrificação disso, que a gente realmente consegue fazer com que tanto a instituição possa ofertar de maneira produtiva, quanto
ela possa garantir eficiência de sala, quanto o aluno possa ter a melhor experiência virtual possível e, ao mesmo tempo, saber como é que vai, qual dia que ele vai, onde ele vai para cada sala, montar a grade dele, né, ou seja, conectado, gerando indicadores para que a gente possa entregar exatamente nas competências que você trabalhou o que os recursos humanos exigem, né? Então, a gente consegue fazer exatamente um aluno, por exemplo, que vai trabalhar em Direito, que quer se direcionar para Direito Internacional, com que ele busque, e os recursos humanos também busquem essas competências já presentes dentro da instituição, né? E aí o Educose prevê algumas grandes mudanças, né, para a educação que vão culminar no desenvolvimento dessas competências, né, de curto, médio e longo prazo, né? No curto prazo, com os espaços de aprendizagem sendo remodelados, em médio prazo, avanço das culturas de inovação. Eu acho que a pandemia é terrível, mas se teve algo que ela conseguiu fazer com todos nós, com todas as empresas, com todo o mercado de forma geral, foi empurrar, né, esse desenvolvimento, essa transformação digital que muitas vezes estava latente em alguns locais, né? Foco crescente em medir a aprendizagem, e medir a aprendizagem não é prova, né? Prova é só um subtipo de avaliação, e talvez o pior deles, porque ele é meramente uma reprodução de algo, né? Ou seja, é muito mais valioso que eu consiga metrificar a aprendizagem baseado no resultado de um projeto, no resultado de uma petição, vamos colocar assim, do que efetivamente numa prova que pergunta conteúdos reprodutivos, né? E no longo prazo, repensar o funcionamento das instituições, que quer dizer o quê? Que as instituições passem a fazer parte da vida profissional dos alunos, né? Ou seja, não só... A FEVALE não vai ficar com vocês só para os próximos 4 ou 5 anos aí. A FEVALE vai fazer parte da vida de vocês e vocês parte da vida da FEVALE, numa troca constante de desenvolvimento, trazendo uma relação muito mais próxima entre o mercado de trabalho e as relações e os aprendizados de competência, né? Trazendo sempre o quê? Diplomas modulares e desagregados. Não só pela pós-graduação vocês vão continuar na FEVALE, mas com várias pequenas certificações, ora para desenvolver uma habilidade em campanhas de marketing digital, ora para desenvolver uma campanha de desenvolvimento de liderança, uma nova visão da liderança, né? Afinal, hoje, o líder, ele necessariamente tem que ter uma visão de tecnologia, né? Ou seja, você não consegue mais ser um líder hoje sem a visão de tecnologia, e por aí vai, né? E aí até o que foi citado pelo professor Renato, que, né, por exemplo, a gente está aí com um novo ensino médio chegando e batendo na porta das instituições de ensino superior, né? A partir do ano que vem, era para ser já agora, né, nesse ano, mas aí a pandemia atrapalhou bastante, os alunos do ensino médio vão passar a ter itinerários livres, né? Ou seja, eles vão poder fazer sua própria grade lá no colegial. Vocês acham que vocês não vão chegar na faculdade querendo continuar dessa maneira, né? Ou seja, então, as instituições elas precisam se adaptar a esse modelo muito mais desagregado, né? E deixando a agregação por conta do próprio aluno, né? Então, e a educação personalizada, né, se a gente for olhar, ela só vai na mesma direção do Netflix, do Uber, ou seja, a gente faz com que uma personalização possa gerar relevância para cada indivíduo dentro da instituição, né, porque cada um é único, cada um tem um sonho, cada um tem uma trajetória, né, e vocês têm direito a fazer essas mudanças de trajetória. Afinal, eu não ouso dizer como vai ser o futuro daqui a 5 anos. Ninguém ousa dizer como é que vai ser. A gente só sabe que vai ser completamente diferente do que é hoje, né? Acho que eu já estourei um pouquinho, mas acho que foi uma introdução um pouquinho de como que a gente vê, enxerga, né, essa questão do desenvolvimento de competências na educação e como que o mercado vai receber isso. Obrigado, gente. Obrigada, professor Leandro. Bem, eu acho que a gente tem aqui um rol de questões para iniciar um debate, né? Eu queria puxar um fio de meada aqui que eu acho bastante interessante, porque vocês dois comentaram sobre isso. Para mim é uma das questões principais, assim, que a gente vai ter que lidar, né? Mais do que antes, mais do que nunca, que é a questão do aprender a aprender, do aprender sempre, né? De ser um aprendiz para o resto da vida. E desenvolver competências próprias, né, de aprendizagem. Isso está na BNCC, isso está no relatório do Fórum Mundial, isso está na OCDE, isso está na Unesco. Então, todas as instituições que têm discutido isso têm trazido. Eu queria que o senhor, Renato, se o senhor pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, como o senhor vê aí, que a gente está num momento de virada, assim, né?
de passar a trabalhar mais essa questão. Como o senhor está pesquisando isso, enxerga esses desafios aí para quem está entrando na universidade agora? Muito bom, excelente essa proposta de tema, né, para o nosso debate. Professora, veja, quando a gente fala de aprender, isso vem lá dos 4 pilares da educação da Unesco, né, formalmente, mas assim, veja, nós estamos falando hoje do tal do protagonismo do aluno, né, a gente está falando de metodologias ativas, né, então assim, eu recebo todo dia aí convite para evento, para lançamento de livros, artigos, falando de metodologias ativas, né? Então, assim, eu me pergunto, o que é que a gente fez nos últimos séculos, né? Para só estar falando disso agora, né? Então, se a gente começa a falar de protagonismo discente nesse momento, né, professor Leandro, o que será que aconteceu nos últimos séculos ou milênios, né? Porque, assim, não é possível que só agora a gente percebeu esse probleminha, né? Então, mostra mais uma vez a sala de aula que o professor Leandro mostrou, né? A sala de aula que é a formação do operário da Revolução Industrial e hoje continua sendo o layout de trabalho nosso na educação formal, né? Mas, assim, também não é só mudar o layout da sala que vai resolver o nosso problema, né? Mas fica essa imagem sempre preocupante da linha de produção, slides muito bem mostrados pelo professor Leandro, né? Eu acho, então, professora Angelita, que essa questão do aprender pode estar independente de chamar de metodologias ativas ou qualquer outra coisa, às vezes modismos, né? Mas, assim, o desenvolvimento da competência, da independência no processo de aprendizagem, algo que a escola nunca nos preparou, né? Para algo que a educação formal nunca nos preparou, né? A educação formal sempre nos preparou, supostamente, para que a gente dependa da figura de um cara chamado professor ou professora, supostamente um mediador no processo de aprendizagem, mas sempre dando a ideia de que nós dependemos da figura do professor, da professora, para que a gente possa aprender. Quando, na verdade, a própria instituição hoje está se autocriticando e clamando por metodologias ativas e protagonismo discente. Então, me parece um grande paradoxo, né? O próprio modelo que sempre foi centrado na figura do professor, de repente ele começa a clamar por uma maior participação dos alunos. Ótimo, que bom, né? Como a gente diz, antes tarde do que nunca, né? Mas isso sem dúvida tem, e agora o meu ponto de vista, um pouquinho do que a gente pesquisa, até no mestrado em educação a gente está num nível teórico também, da própria pesquisa, existem questões que a gente chama de epistemológicas envolvidas, as próprias teorias de aprendizagem, né? Então, claro que eu não vou entrar em detalhe agora, mas, assim, existe uma fundamentação teórica que vem lá das teorias de aprendizagem para que a gente possa construir propostas atuais e um pouco mais focadas nesse desempenho da autoaprendizagem, né, como objetivo. Então, assim, não basta jogar isso para o aluno e falar boa sorte, né? A partir de agora você aprende a aprender. Não é tão simples assim. Então, eu acho que ficou um bordão, ficou assim ficou uma frase bonita, né? Tem até um artigo que está aqui comigo, né, que eu publiquei alguns anos atrás, eu usei essa expressão, eu falei assim, uma frase bonita, aprender, né, só que demanda muita discussão, inclusive teórica, tá, para que a gente possa, de fato, entender o que é aprender. Eu fecho dizendo que, independente dessa aparente crítica que eu fiz, né, a busca por um pouco de teoria também, né, para dar suporte à prática, é claro, isso faz parte do momento, o professor Leandro alertou para isso. Eu gostaria de recomendar para vocês o livro do Daniel Susskind, O Futuro das Profissões. O professor Leandro começou falando disso na apresentação dele. Pessoal, leitura obrigatória, O Futuro das Profissões, Daniel Susskind. Ele vai pegar todas as nossas profissões, o direito, a engenharia, a educação, a administração, ele vai falar o futuro próximo já de cada uma delas em função
da tecnologia, o efeito da tecnologia, em especial da inteligência artificial. Por que é leitura obrigatória? Para a gente começar a se preparar para isso, né? Porque não é mais debate teórico, já é fato, né? E não é catástrofe, vai acabar o mundo, ninguém vai ter emprego, não é só esse ponto de vista. Como é que os empregos vão evoluir? Estou falando emprego, eu estou sendo bem pragmático. Podia falar trabalho, mas eu não vou ficar com essa discussão, diferença de emprego e trabalho, né? Isso é discussão acadêmica, né? No final do mês, todos nós temos que pagar nossas contas. E vocês, alunos, calouros e veteranos, um dia vocês vão ter que pagar suas contas também, né? Então, vale a pena a gente ler o que esses especialistas que projetam um futuro que não é tão distante, é próximos anos, eles têm a dizer, tá bom? Eu encerro, depois eu mando a referência desse livro que eu considero hoje leitura obrigatória para qualquer profissional, atuante ou em formação, tá bom? Excelente, obrigada, professor Renato. O professor Leandro trouxe aqui um desafio, né, sobre a questão dos novos currículos, das formações, né, que na Fevale a gente fez uma revolução curricular entre 2018 e 2019, nós alteramos todos os currículos e implementamos em todos eles a questão dos projetos, né, exatamente para tentar buscar desde o primeiro semestre o envolvimento do aluno, né, tem ali uma carga horária discente, onde ele vai escolher o que ele quer fazer em termos de trabalho, né, claro, direcionado e sempre orientado pelos professores, mas sempre de olho aí nessas questões que a gente vem discutindo. Professor Leandro, uma das coisas que a gente ouve muito, o senhor que tem trabalhado também com as instituições de ensino, a gente ouve muitas pessoas de referência hoje em dia falando sobre a inutilidade do diploma, né? O senhor trouxe aí dizendo que não era bem isso. E nós que nos formamos no século passado, né? Pelo menos eu e o professor Renato aqui, os outros eu não sei, mas a gente que fez nossa formação inicial ainda no século passado, a gente sabe, né, da importância que teve a formação profissional. E eu tenho a impressão de que muitas pessoas, muitas vezes, se deixam levar talvez pelo romantismo de que é possível, né, se dar bem na vida sem estudar, né, sem uma educação formal. E fico preocupada especialmente com aqueles jovens que não vêm de uma base familiar, talvez com renda suficiente para, de repente, aí sustentar a criação de um negócio, etc. e tal. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí, um pouco mais sobre essa questão que o senhor trouxe, professor Leandro. Legal, excelente pergunta, excelente colocação, Angelita. As instituições, elas sempre, e vão continuar eu acho que elas sempre foram, né, desde que a gente conhece a sociedade como sociedade, né, se a gente olha para trás a questão da próprio Império Grego, Romano, né, ou seja, quando a gente olha como que tudo se originou, tudo estava em volta, de alguma maneira, a uma instituição de ensino, né, cada uma organizada de maneira mais, vamos colocar assim, difusa, outras talvez mais massificada após a Revolução Industrial, mas a sociedade ela sempre evoluiu junto com as instituições de ensino, e as instituições de ensino produzindo pessoas que vão trabalhar no mercado de trabalho, né? Ou seja, então, essa visão é uma visão muito errada que veio dos empreendedores de palco, sabe? Nos últimos anos, né, a gente passou a ter muita gente que subia no palco e vendia o sucesso, né? Então, não precisa fazer, é só você ter vontade, é só você ter não sei o que lá, resiliência. E aí começaram a pegar, no mesmo discurso das competências que a gente fala nas instituições, tentar justificar um discurso segregador, né? Ou seja, é claro, as instituições precisam evoluir, isso ninguém nega, né? Acho que não existe, mesmo o professor mais reativo que a gente encontra, ele sabe que as instituições precisam evoluir. Agora, dizer que o papel delas ou diminuiu, ou não precisa mais, isso também é muito dessa questão do empreendedorismo de palco que se disseminou, né? Então teve uma prejudicialidade muito grande, a gente deu muita atenção, né, para essas situações que acabaram afastando, né, muitos alunos do mercado da própria instituição. Não que não haja um meia-culpa, né, vamos dizer assim, mas que nesse momento é extremamente prejudicial, né? Ou seja, ninguém vai querer ser operado por um médico
que não tenha feito ali residência em cirurgia. Ninguém vai querer contratar um advogado que não tenha feito a faculdade de Direito, né? Ou seja, então, entre várias situações que a gente tem, a faculdade ainda, ela representa uma trilha, pelo menos mínima, obrigatória, para que o aluno agregue conhecimento, né? Então, é o que eu falei, na pior das hipóteses, você vai ter uma quantidade de horas de conteúdo passado. Isso não pode ser descartado, né? Ou seja, a única coisa é, poderíamos ter uma estrutura muito melhor? Poderíamos ter uma estrutura mais flexível, mais moderna? Sim. Isso não quer dizer, no entanto, que as instituições, é o colapso, né? Tem um monte de artigos que falam o colapso das instituições, né? O fim do ensino superior. Isso jamais vai acontecer. É o que eu falei, se a gente olhar a visão que se tem nova do ensino superior, que começou com a The Economist na Inglaterra, né, do lifelong learning, a gente percebe que, na verdade, as instituições de ensino elas vão fazer parte cada vez mais da comunidade que elas ficam no entorno, ou seja, ela vai ser responsável, né, pela reciclagem, né, de todas as pessoas ali no entorno. Então, ela vai ser muito mais ligada à sociedade do que nos anos de graduação. Essa vai ser uma grande evolução, mas a ponto de dizer que ela é descartável ou que o diploma não faz sentido, né, isso é uma grande besteira que nasceu nos últimos anos, né. É verdade que, por exemplo, algumas empresas relativizam o currículo, mas relativizar o currículo não quer dizer que ela vai rasgar tudo que você fez no passado. É só mais um elemento, né? Ou seja, analiso o teu currículo e a partir de então vamos saber o que você sabe fazer de verdade, né? Ou seja, então só mudou um pouco o processo de valorização do ser humano, não só essa questão de tipo ser uma, não, agora não precisa fazer faculdade, que você sai da faculdade você ganha a mesma coisa que quem não faz. Isso é uma verdadeira falácia, né? E só para finalizar, que eu ia buscar o exemplo, né? Tem muita gente que se ancora no Jobs, lá no Bill Gates, que eles largaram a faculdade no meio do caminho, mas, poxa, eles nasceram dentro da instituição de ensino, né? Ou seja, o Steve Jobs estava em Stanford, né? Ou seja, o berço ali da revolução da tecnologia. Então, assim, não tem como não dizer que a instituição de ensino não fez parte daquelas pessoas, né? E até mesmo o próprio Jobs dizia que, na verdade, as escolas e as faculdades elas tinham que ensinar programação para as crianças, né? Ou seja, então ele sabia que, de qualquer maneira, a educação ela vinha de um fluxo formal, né? Então esse fluxo formal, na minha visão particular, posso estar completamente errado, eu acho que ele não vai acabar nunca, ele só vai se remodelar. Que é isso. Legal, obrigada, professor Leandro. Professor Renato, eu sei que o senhor estuda bastante isso, a gente falou um pouco antes sobre as soft skills, né? Essas novas habilidades socioemocionais que a gente tem, que inclusive tem aparecido muito nas seleções de trabalho, né? O pessoal que está procurando emprego aqui, de repente se depara aí com uma série de até testes e entrevistas com métodos e técnicas tentando identificar aí, inclusive, as soft skills. E a gente brinca aqui na universidade, né, que facilitou muito para as empresas também o uso das redes sociais, né, porque o pessoal se entrega bastante nas redes sociais. E então queria ouvir um pouquinho do senhor, o que a gente tem percebido aí, o que tem de novo, né, na pesquisa sobre a questão das habilidades socioemocionais. Muito bem. Antes de contribuir, eu coloquei ali no chat, pessoal, informações do livro que eu me referi, do Susskind, tá bom? Tá aparecendo ali, né, Angelita? O Futuro das Profissões. Recomendo, viu, como leitura, tá bom? Sim, professor. Então tá bom. Então tá bom. Obrigado aí pelo retorno, né? Eu gosto dessa questão de competências soft, não tão hard, né? Eu comentei com a professora Angelina que os meus alunos me chamam pelo sobrenome software, né? Porque lembra software, né? Então, toda vez que eu falo a palavra soft, eu lembro dos meus alunos, né? A questão dessa valorização de soft skills e várias outras nomenclaturas, mas o que importa é a ideia, né? O reconhecimento de que existem competências socioemocionais e de qualquer outro tipo, humanísticas, eu gosto muito de chamar isso também de
de competências humanísticas, né? É um pouco do que eu vi lá quando eu fui para as humanidades, fui para o meu doutorado em educação, fiquei surpreso, né? Eu achava que filosofia era coisa de... A gente falava que era conversa de botequim, né? Quando eu estava na graduação, e de repente eu caio no meio dos filósofos da educação e vejo um mundo novo de reflexão sobre os problemas, não só da educação, como problemas do mundo, problemas da vida, né? Isso mudou, me deu uma nova até visão de mundo em relação à própria formação que a educação provê, né? Eu gosto muito do trabalho do Pierre Levy nessa área, né? O Pierre Levy, que é chamado de o filósofo da tecnologia, lá nos anos 90, ele já falava da inteligência coletiva, que uma futura rede proporcionaria, na internet estava ainda nos campi, né, nas universidades, e o Levy já falava da rede como provedora de uma inteligência coletiva. Supostamente a internet, que aparece alguns anos depois do trabalho pioneiro dele, né, a internet aberta, comercial. Mas vejam, ele fala das árvores de conhecimento, tem até um livro com esse título, né? O que seriam as árvores de conhecimento? O Pierre Levy sugere que as nossas competências deveriam ser desenvolvidas como a estrutura de uma árvore. A árvore tem raízes que a sustentam, tem um caule que fazem a conexão das raízes, a nutrição com os ramos, terceiro componente da árvore, né? E esses ramos, ele recomendou, nessa analogia, nessa metáfora, da nossa formação, o nosso desenvolvimento de competências com o perfil de uma árvore, as raízes seriam as competências de base, as competências que nós precisamos para viver, o caule seriam as competências escolares formais, da educação formal, desenvolvidas de forma muito estruturada e planejada, mas, olha só, né, a grande riqueza, os ramos se abrem para todos os lados, eles florescem, um ramo cria ramificações menores, né? O que ele quis dizer com isso? Quaisquer competências que complementem a formação integral do ser humano. Então, aí que estariam as soft skills, ou humanistas, e vamos chamar como a gente quiser, né? As competências mais tradicionais, hard, como a gente chamaria, né, pela nomenclatura, estão lá no caule, muito planejadas, né? Muito centralizadas, mas a gente não tem limite para desenvolver competências adicionais para a vida toda. Aí que ele propôs, então, o brasão, né, no trabalho dele. O brasão seria uma representação no formato de uma árvore, que você mostrando o perfil do seu brasão, por exemplo, para um empregador, ele batendo o olho, ele teria uma ideia do seu perfil pessoal e profissional. Ele propõe descartar a ideia do currículo vitae, do papel CV, do documento CV, né? Às vezes, veja, no currículo a gente não consegue contar quem a gente é. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de expressar competências que não são necessariamente formais, não é isso? Então, aquela proposta do Levy sempre me chamou muito a atenção, né? Infelizmente, não avançou muito, ele tentou implantar isso lá na França, embora agora ele viva no Canadá agora, mas ele é francês, era da Universidade de Paris, né? Ele tentou até levar isso para a educação francesa, como modelo de competência, né? Infelizmente não pegou, teve uma série de críticas, barreiras até, imagino que barreiras e críticas normalmente de quem não consegue pensar em mudanças mais radicais, né? Em termos dessas evoluções que até que eu e o professor Leandro estamos nos referindo aqui, nada revolucionárias, né, Leandro? Mas, assim, o caminho, né? Deixa rapidamente falar da questão da faculdade, do diploma, ou da universidade, né? Também acho, né? Ninguém está falando que isso vai acabar. No mínimo, você vai ter que dizer, no mínimo, olha, eu falo para meus alunos de graduação, no mínimo, você vai ter que entregar no RH da empresa que você está ingressando o diploma, no mínimo, porque senão você não vai ser classificado como ensino superior. Eu tenho vários colegas da área de computação que não tinham graduação, por serem
extremamente competentes em programação, só que quando foram procurar emprego tiveram que fazer a graduação, por quê? Por causa da carreira dentro da empresa. No mínimo isso é uma motivação, né? Agora, lógico, as nossas instituições de educação superior têm que se transformar, né? Isso também não tenho dúvida, é isso que a gente está tentando até discutir, né, Leandro? A gente está tentando fornecer subsídios para que elas possam fazer essa reflexão, né? Verdade. Leandro, falando um pouquinho de habilidade, de competências socioemocionais ou soft skills, o senhor falou um pouquinho também antes, como é que o senhor tem trabalhado com essas questões e como é que o senhor vê hoje para o jovem que está entrando na faculdade ou quem está saindo da faculdade, que competências são essas que o mercado está exigindo hoje? O problema é que cada vez mais, quando a gente fala desse tema, assim, eu vejo o professor falando, o mínimo é o diploma, e essa é a mais pura verdade, né? Porque a gente está fazendo tanta exigência de competências, soft skills e por aí vai para os jovens, que eu até tenho pena deles quando eles forem para o mercado, se eles não começarem a se preocupar com isso já, né? Ou seja, porque de uma certa maneira a gente começa a criar um ideal de profissional, né? Que ele tem que ter praticamente todas as qualidades, né? Ou seja, esses tempos aí eu estudei bastante sobre o líder exponencial lá, que vem do conceito da singularity lá. Meu Deus, ele não é só um líder, ele é um super-homem, né? Porque ele tem tanta qualidade ali que você, praticamente, se você virar aquele cara, você vai querer se casar com você mesmo, né? É uma situação tão hipotética, tão ideal, né? Que a gente começa, às vezes, até a ficar muito preocupado, né? Mas eu acho que o principal ponto é a gente começar a ter atenção para esse desenvolvimento, né? Ou seja, é não se importar somente com o hard skill, né? O hard skill é a técnica, é a operação, né? Ou seja, são aquelas coisas metrificáveis, vamos dizer assim, é o que o professor colocou, né? Aquilo que dá para ir no currículo é hard skill, aquilo que não dá para ir no currículo é o soft skill, né? Vamos colocar assim, se a gente conseguisse traduzir. Então, começar a estudar muito sobre isso, inteligência emocional, né? Que é um livro que já tem lá seus mais de 20 anos, talvez, aí, que traz muita informação sobre esse tipo, a questão das múltiplas inteligências, né? Ou seja, a questão de entender que o mercado de trabalho ele é completamente dinâmico, diverso, não cabe mais questões de posições individuais, né? Ou seja, é uma coletividade completamente diferente, é uma sistemática completamente diferente que se encontra hoje, né? Por exemplo, eu quando eu posso dizer que eu virei advogado, mas logo que eu virei eu já não queria mais ser, e nada contra a profissão, né? Eu só não me encontrava ali naquela atuação de advogado em si, né? E aí, quando eu me lembro quando eu me formei, assim, aquela estrutura extremamente rígida, né, hierárquica das empresas, que o advogado, que era o chefe de escritório, era aquele cara, assim, que parecia de outro mundo, parecia um ET, né, ou seja, você não podia falar com ele, aí o teu coordenador falava, não conversa com ele, não sei o que lá, aquela coisa meio inatingível, né, tudo isso mudou completamente, né, hoje o mundo é muito mais dinâmico, interligado, né, outro dia eu ainda mantenho, claro, contato com colegas, assim, e a gente percebe que até o terno e gravata foi sendo relativizado, né? Eu cheguei ao absurdo de ter 12 ternos no meu guarda-roupa e doei 10 e tinha 2 e não usei mais. Então, é uma situação, assim, completamente diferente, né? E essas relações, o que eu percebo é que o soft skill parte de uma tendência de humanização nas empresas, né? Então, cada vez mais, a gente vai ter que estudar comportamento humano, vai ter que estudar a questão de relacionamentos, questão de comunicação não agressiva, questão de respeito a qualquer tipo de... Não só, é o que eu falo, né? Não é só a questão racial, é de étnica, de visão, de tudo, né? Ou seja, a gente começa a ter um ambiente que depende muito mais dessa fluidez do que como era imposto antes, né? A gente tinha um modelo muito mais impositivo, né? E hoje é um modelo que é muito mais inspiracional, né? Se um dia a gente quiser ser líder, né, a gente não vai poder ser chefe como eram os chefes do passado, né? A gente vai ter que desenvolver habilidades para inspirar essas pessoas que trabalham com a gente, né? E por aí vai, né? Numa startup, basicamente é isso o tempo inteiro, né? Não tem hierarquia, né? Tem responsabilidades da liderança, responsabilidades dos colaboradores e todo mundo trabalhando
num propósito, né? E isso é muito mais gostoso, dinâmico de trabalhar. Só que é aquela coisa, para quem veio do... Eu não vim do século passado exatamente, né? Mas vamos dizer que na transição ali, eu peguei transição de Código Civil, eu peguei transição de um monte de coisa ali que me fez... A faculdade perdida, não sabia o que me ensinar, se me ensinava o passado, se me ensinava o presente. Então, eu passei ali por alguns momentos, eu fiz TCC na biblioteca, mas no mestrado eu já fazia no computador. Então, assim, a gente fez... Eu vim desse momento de transição, né? Então, eu percebo que aquele mundo que, quando eu saí da faculdade, ele já cada vez existe menos, né? Só que cada vez mais exige-se das pessoas essas soft skills que muitas vezes elas são negligenciadas, né? Ou seja, eu acho que é o que o professor falou, a gente precisa começar a estudar um pouco mais, né? Ou seja, sobre todas essas questões, especialmente para quem sonha em liderar, seja em que área que ela for, né? Pode ser no direito, pode ser na administração. Se você pretende um dia trabalhar com pessoas e liderar pessoas, você vai ter que desenvolver soft skills, senão você realmente não vai conseguir. Não sei, é um tema bem amplo, né, para a gente conseguir, às vezes, é gostoso demais também, né? Muito, muito legal, professor. Eu sempre brinco com... O meu filho tem 11 anos, né, e eu sempre brinco com ele que eu, às vezes, ele brinca que eu faço discurso, né, mas tá fazendo um discurso sobre como vai ser o mundo do trabalho dos filhos. O que eu falo para ti é o que eu queria que tivessem dito para mim quando eu tinha idade, né? Eu não sei se vocês fazem esse exercício também, mas o que vocês diriam para vocês mesmos, se pudessem voltar no tempo e pudessem dizer assim, olha, estuda tal coisa, desenvolve tal questão, melhora essa tua competência, o que vocês teriam dito para vocês mesmos, se pudessem voltar no tempo? Caramba, pergunta excelente essa. Leandro, primeiro, Leandro. Não, pode, Olha, professor, eu estou pensando aqui. Posso começar? Eu estou pensando aqui, pode, claro. Olha, eu não tenho dúvida para responder, porque é o meu caminhamento que eu já falei no início, né? Eu teria buscado uma formação eclética mais rápida, tá? Porque eu ganhei tanto por ter uma formação eclética, mas vejam, não foi planejada, tá? Eu quero deixar isso claro. A vida foi levando, que nem fala, quem fala lá da vida vai levando lá, né? Deixa a vida me levar, né? Então, assim, deixar bem claro que não foi planejado isso, né? Mas eu ganhei muito com isso, inclusive no que eu faço hoje e no que, humildemente, modestamente, nós, educadores, acabamos transmitindo para os futuros profissionais que nós estamos formando, pelo menos no nível de graduação. Então, eu tento passar, viu, Angelique, essa ideia, eu faria isso rapidamente, já no início da minha carreira, né, ou da formação, mas eu tento passar essa ideia para os meus alunos, né? A gente precisa rapidamente criar essa coisa que engenheiro não pode estudar filosofia e filósofo não pode estudar exatas, e eu acho que é nas interfaces que as coisas vão acontecer, tá? Eu não tenho bola de cristal, mas eu acredito muito nas interfaces, por isso que o Leandro mostrou uns slides das profissões previstas para um futuro próximo, e já existem, né, Leandro? Eu acredito muito nessa ideia. Essas novas profissões que não existiam, elas surgem nas interfaces, vocês perceberam isso? Então, eu acho que é isso. Respondendo, Angelita, para parar de falar, que eu estou falando muito, eu procuraria rapidamente as interfaces, eu acho que é isso. Eu concordo bastante com o professor, né? Porque, assim, eu realmente, quando entrei na faculdade, entrei muito cedo, né? E de algum momento eu achei que aquilo não era para mim, né? Só que eu sou filho de professor e aquela coisa toda, né? Então, não desista nunca de um curso que você começa. Então, eu sempre tive essa filosofia, né? Então, bom, entramos, vamos até o final. Mas esse endereçamento depois que eu tive para a educação na parte regulatória, depois enveredar para a questão de gestão, para a questão da tecnologia, se não tivesse sido a base que eu tive, né, tanto filosófica, né, porque o direito é muito filosofia e sociologia, né, e depois o mestrado em educação também me trouxe bastante desse arcabouço, né, especialmente sociológico, né, para entender a estrutura social. Acho que
se todo mundo devia ler Bourdieu um dia na vida, por mais difícil que seja essa leitura, acho que é uma questão que explica grande parte, né, da questão do funcionamento social e como que a educação pode, talvez, de alguma maneira, contribuir para uma sociedade mais justa, né? E aí a gente... E aí, em determinado momento, assim, quando eu olho para trás, né, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje, cuidando de educação, parte regulatória, parte de projetos, talvez se eu não tivesse feito aquele curso lá atrás que não era o que eu queria, né? Então, é muito disso que o professor falou. O que eu teria efetivamente feito de diferente, acho que seria realmente, na época, chamar mais os professores e as coordenações, né, para que os alunos pudessem participar mais da construção curricular, né? Eu acho que hoje existe uma distância muito grande da construção curricular e do aluno, né? Ou seja, a gente tem um grupo de especialistas que faz um currículo, mas o aluno que recebe ele, que vai para o mercado de trabalho, que está nessa ida e vinda todo dia, ele participa muito pouco, né? Então, eu não sei se eu mudaria talvez a minha trajetória, mas talvez eu mudaria alguns pontos que poderiam ter dado alguns saltos, né? Ou seja, como o professor falou, mudaria um item ou outro lá atrás que eu pudesse ter me aprofundado, mas se não tinha essa flexibilidade, ela poderia ser construída, né? Então, talvez, assim, eu acho que o envolvimento do aluno com a instituição é uma das coisas que eu mais sinto falta, né? Porque eu vejo hoje, assim, ainda, né? Parece que, tipo, tem a classe dos professores, a classe dos alunos, aí tem o corpo técnico administrativo. Por que não, se fosse, na verdade, ali tudo mais junto, né? Ou seja, vamos discutir o currículo, vamos discutir o mercado, vamos discutir como é que está essa relação entre nós. Eu acho que essa proximidade poderia trazer uma grande riqueza, né, para bem de toda a instituição, né? Eu acho que até ajudaria as instituições a terem coragem de dar um passo na inovação, porque hoje eles tomam essa decisão muito dentro do gabinete, né? Se fosse uma decisão junto com os alunos, falasse, pessoal, a gente queria pensar numa forma de inovar, trazer uma coisa assim, o que vocês acham? Como é que vocês enxergam isso também? Vocês que estão lá no mercado de trabalho todos os dias, né? Eu vejo que tem ali aquela distância que eu também não fiz nada por isso quando eu era aluno, sabe? Eu era simplesmente lá um ser que sentava na cadeira, tirava suas notas e só queria pensar no meu futuro. E hoje eu sinto muita falta daquele momento, né? Acho que, então, valorizar um pouco esse momento da instituição de ensino e trazer e fazer uma parceria de desenvolvimento com ela, acho que é uma coisa que eu mudaria hoje. Acho que teria trazido para mim grandes aprendizados. Que legal, professor Leandro, professor Renato, fazendo uma amarração no que vocês colocam, né? Uma das questões que a gente fala muito, assim, quando nós somos uma instituição comunitária, então a gente tem muitos projetos de extensão voltados e acontecendo na comunidade, para a comunidade, assim também como os projetos de pesquisa, né? E o que a gente sempre fala, assim, que é um desafio a gente trazer o aluno para dentro da realidade dos projetos. Então, lá em 2018, 2018-2, a gente começou a fazer a reformulação dos currículos e já colocamos a curricularização da extensão dentro do currículo. Então, o que a gente conseguiu fazer foi, aos poucos, a gente está amarrando aquilo que a gente tinha. Isso é extensão, isso é pesquisa, isso é ensino. A gente está conseguindo amarrar isso dentro da realidade, porque aí o aluno está fazendo uma disciplina lá da arquitetura, mas, ao mesmo tempo, ele está conhecendo a realidade, ele está conhecendo materiais, e, de repente, ele está trabalhando ali com um aluno do design, com um aluno da engenharia, com um aluno da administração, e quando a gente vê isso que o professor Renato falou, que eu concordo absoluta e plenamente, ele está conseguindo enxergar a transdisciplinaridade. E uma das coisas que eu vejo, assim, que eu sempre falo para o meu filho, né? Encontre o que te faz feliz. E o que te faz feliz vai ser a formação mais dura, com algo que tu gosta de fazer, com algo que seja importante para o mundo, que vai resolver problemas reais para pessoas reais, né? Então, eu acho que isso que vocês colocam muito, muito legal aí. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, por favor, podem também trazendo aqui no chat, a gente vai colocando, né? O Manuel aqui colocou que a interdisciplinaridade é uma questão realmente importante, né? É a chave para mudar a realidade. O Sr. Paulo Piber, coordenador aqui dos cursos de Engenharia Eletrônica e Elétrica,
na reestruturação dos currículos, houve a participação dos alunos, professores, empresas, técnicos administrativos. A gente fez uma festa, né, professor Piber? Tinha mais de 100 pessoas em determinados momentos trabalhando em pequenos grupos e fazendo a discussão em conjunto. Foi muito legal mesmo. Que legal, que legal. Bom, eu sei que o professor Renato tem que sair, eu queria já abrir, professor, para as suas considerações finais, se o senhor se sentir à vontade, eu sei que o senhor tem aí o compromisso de aula daqui a pouquinho. Muito bem, vida de professor é isso, né? Estou aqui com vocês, daqui a pouco eu entro em aula. Mas eu já tinha dito isso no convite, na história. Infelizmente, o fato de trabalhar em casa, a gente está com as aulas picadas, né? Horários, assim, pouco tradicionais, né? Mas, assim, olha, eu gostaria... uma historinha que, na verdade, é real, verídica, que eu gosto de contar para os meus alunos, né? O engenheiro aqui foi fazer processo seletivo com doutorado em educação, lá na Unicamp, em Campinas, né? Então, você imagina, um engenheiro chegando na faculdade de educação, dizendo que quer fazer doutorado em educação, né? Eu já imaginei o problema que eu ia ter na fase da entrevista. Vocês sabem que existe uma fase de entrevista e é ali que eles acabam selecionando, não? Porque se você não tiver o perfil, fala que não fez uma boa entrevista, tá fora, né? Eu imaginei qual seria a pergunta-chave dessa banca de 3 professores, que um acabou depois sendo meu orientador, né? O professor Eduardo Chaves. E a pergunta foi a seguinte: por que é que o engenheiro quer fazer doutorado em educação na Unicamp? E eu sabia que, dependendo da resposta, eu estava dentro ou saí, ou nem entrava, né? Pensei um pouquinho e disse algo muito natural e do coração. Eu falei, estou aqui porque eu acho que os engenheiros podem contribuir com a educação. Por isso que eu estou aqui. Então, parece que a resposta agradou. Os poucos engenheiros que acabaram ingressando naquela... Existe uma série de requisitos, quer dizer, é um pulo razoável, né? E o que ficou disso, por isso que eu gosto de contar isso para os meus alunos, dessa historinha, né? Essa questão de competências que você tem na sua formação inicial, eventualmente, né? Algo que o Leandro comentou em relação ao direito, mas que você pode, de alguma forma, levar para uma outra área, né? Por isso que eu falei de interface, com a ideia de você contribuir com outra área do conhecimento. Então, se você é competente numa área inicial de formação, você certamente pode levar isso para outras áreas do conhecimento a título de contribuição, né? Já falei, já tentei justificar que é nessa interface que... Essa interface que eu acredito vai ser aí vai ser a diretriz do futuro do trabalho e do emprego. Mas vejam, não estou dizendo que a gente não precisa ser especialista na nossa área ou nas áreas em que a gente trabalha. A gente continua sendo especialista, mas a gente tem a visão de novas aplicações em nível de interface, unindo áreas supostamente incompatíveis do conhecimento, de repente achando novas possibilidades nesse encontro. É isso que eu quero dizer. Claro, a gente continua sendo especialista em alguma coisa, mas busca a conjunção com outras possibilidades, né? Então, acho que eu termino assim, né, Angelita? A gente veio falar de gestão de competências do século XXI, mas, naturalmente, a gente acabou no nível subjetivo, né, idiosincrático, né, Leandro? É difícil a gente separar a fala, a gente prepara a fala, tem aqui um papel do meu lado, com um monte de coisa para falar, mas não adianta, né? Quando a gente fala de competência, o lado pessoal é muito participativo, não tem como. A gente quer contar um pouquinho por que a gente basicamente sairia aqui, né?
Então, pessoal, espero ter contribuído. Leandro, vou fazer contato, viu? Para a gente conversar um pouquinho Ô, professor, de pontos. seria um grande prazer. Trabalho, né? Tá bom. A gente vai conversar. Pois não. Vou colocar meu e-mail aqui, depois você me manda lá seus dados. Legal, legal. Eu queria agradecer a Angelita em nome da instituição, a Vitória pelo convite, e gostaria de agradecer todos os alunos, professores, colegas que estão participando, né? Eu estou vendo que o pessoal ali fez comentários. Depois, acho que se tiver alguma pergunta, né, Angelita, que a gente possa responder a posteriori, conte conosco, né? A gente envia. Muito. Então, obrigado, tá bom, pela agradeço. Aula, professor. Imagina, estamos aí para crescer junto, né, Leandro? Pessoal, obrigado e peço desculpa por ter que sair. Infelizmente, ou felizmente, né, é assunto de aula mesmo, tá bom? Obrigado por tudo. Daqui a pouco eu saio. Obrigada de coração pela sua participação. Né? Vamos mantendo contato aí, porque eu acho que vai ser bem produtivo também para todos. Muito obrigada. Boa aula para o senhor. Obrigado, professor. Obrigado. E eu mando o material para distribuir, tá bom? Certo, até mais. Obrigada. Até mais. Boa aula. Leandro, eu queria aproveitar os seus slides ali, eu acho que eles trouxeram algumas questões para a gente poder discutir um pouquinho. A gente comentava antes que a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, ela propõe aí uma mudança, né, na formação dos estudantes de nível básico. Você estava falando aí que o estudante vai sair do ensino médio já com uma perspectiva de escolher, né, o seu caminho, de definir o seu caminho. E a BNCC, ela está muito próxima, assim, do que trabalha a Finlândia. A gente tem uma parceria muito grande com a Finlândia, né, com a instituição, e ela está muito próxima do que a Finlândia já trabalhava há 15 anos atrás, principalmente, né, no ensino básico, e veio trazendo, nos últimos anos, muito forte também para o ensino superior. E a gente sempre, você falou aí do pós-revolução industrial, de como a gente andou, né, até chegar agora, e essas mudanças todas que impactaram também nas exigências de novas competências aí dos profissionais. E uma das coisas que fala muito, né, que traz muito, em todas as bases que trabalham competências profissionais, é a questão do letramento digital, da cultura digital, né, dessa necessidade de a gente se integrar a esse mundo novo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, se for possível. Claro. Depois até, muito legal a sua pergunta, né, e até eu ontem participei de um evento da Accenture que falava sobre, era os Tech Trends, né, ou seja, a visão aí da tecnologia no futuro, né? A primeira coisa que se fala é que não vai mais existir liderança sem o conhecimento das tecnologias, né? Então, o letramento digital, ele não é mais exclusividade do pessoal lá de ADS, né, de desenvolvimento de sistema, de engenharia eletrônica. Na verdade, as tecnologias, elas cada vez mais vão fazer parte de todas as profissões, né? Elas são meio, né? Ou seja, então, naturalmente, cada vez mais os cursos vão ter que trazer um pouco dessas experiências com essas plataformas, né? Falando aí que do pessoal do direito, né, a gente já tem várias startups chamadas de Law Techs, né, que automatizam desde contratação de processos, até mesmo teve a discussão eles colocaram em prática, né, a aceitação dos contratos digitais, né, ou seja, assinatura de contrato digital. Então, assim, a gente tem várias empresas hoje em várias áreas trazendo todas essas revoluções, né? O administrador nem se fala. Hoje, basicamente, o administrador ele vai viver dentro do sistema gerindo dados, KPIs, OKRs e as pessoas, né? Ou seja, então, o líder ele vai ter que saber o que ele pode fazer com a tecnologia, né? Ou seja, e para saber o que ele pode fazer com a tecnologia, ele precisa ter conhecimento da tecnologia, né? Ninguém está dizendo que ele vai construir o robô, mas ele precisa saber que se ele precisar construir um robô, existe tecnologia viável para isso e ele vai ter que escalar as pessoas certas para isso, né? Se a gente não tiver nem conhecimento do que a tecnologia nos permite, né, vai ser difícil a gente ter grandes inovações ou até mesmo ser valorizado. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica, né, para os alunos,
até porque é um ecossistema muito gostoso, comece a se inteirar mais do ecossistema de startups no Brasil. Tenho certeza que a Feivale já tem um ecossistema aí de vocês, acho que façam parte disso, né? Comecem a entender onde esse ano de pandemia no Brasil, quando praticamente a economia degringolou, teve um volume de aporte de capital gigantesco, né, para as startups, né? Então, eu acho que seria muito producente para os alunos já terem contato com esse tipo de situação. Ó, a professora está colocando a Angelita aqui, né, a Feivale Tech Party, Hub One. Eu acho que isso aí para vocês. Olha, se eu tivesse tido isso na faculdade, né, assim, agora puxei aquela pergunta que você falou, lembrei demais disso, assim, eu acho que eu teria ganhado uns 15 anos da minha vida, assim, porque eu jamais teria ido para o mercado tradicional, eu já teria ficado ali, né, como hoje startup, e teria seguido dali em diante. E cada vez mais o que eu percebo é que, 2017, nós estamos falando o quê? Nós acabamos de começar 2021, então vamos colocar 3 anos. 2017, a gente teve a nossa primeira startup unicórnio no Brasil, que foi a 99 Táxi. Né? A 99 Táxi, ela simplesmente trouxe uma ideia lá que já existia, que era o Uber, e chegou antes do Uber e depois que veio o Uber aqui no Brasil. Né? Só que agora, em 2020, a gente tem mais de 16 startups que são unicórnios, né? Ou seja, então um crescimento gigantesco de dinheiro nessa área que envolve as profissões e as tecnologias, né? Então, aí você tem várias categorias, né? HR Tech, que cuida de pessoas e recrutamento e seleção. Você vai ter as fintechs, que trabalham com o mercado financeiro. Então, assim, acho que se pudesse assim colocar, eu acho que a grande porta de entrada para ter esse conhecimento de tecnologia é aproveitar o que vocês fazem aí, né? Ou seja, você já tem um ecossistema aí dentro, então quem quiser trabalhar nesse novo mercado, aproveita, porque isso não é em todo lugar que tem, né? Então, acho que vale muito vocês fazerem parte dessas iniciativas. Acho que isso é um grande passo para o letramento digital, porque eu acho que esse aprendizado ele vem com a própria experiência, né? Eu acho difícil você falar assim, não, hoje eu vou começar a aprender Excel. Na verdade, quanto mais você usa o Excel, mais você entende dele, né? Então, acho que é uma própria relação próxima com a tecnologia que vai fazer desenvolver essas competências. Legal, professor, muito obrigada. Realmente, assim, a gente tem isso como crença e como prática, assim, né? Tanto que uma forma de a gente fazer também a relação do Feivale Tech Park, do Hub One, com a instituição, a gente tem lá os mentores do Tech Park, né, que trabalham desde as empresas instaladas até empresas incubadas, empresas que fazendo lá o seu processo para incubação. Esses mentores também atuam na sala de aula, então os professores de disciplinas das mais diversas aí fazem a inscrição para receber mentoria em sala de aula. Então, a gente tem mentoria dos mentores lá do Tech Park, em disciplina da área da saúde, lá, estética, cosmética, fisioterapia, a gente tem nas engenharias, então a gente está espalhado, isso a gente conseguiu, assim, disseminar por dentro das práticas e dos currículos, né, isso é muito legal, e eu acho que vai abrindo também esse campo de visão interdisciplinar que a gente falava, que vai ser tão necessário para o profissional, né, que vem aí a entrar no mercado de trabalho cada vez mais. A gente, eu estava revisando, na verdade, né, a leitura do Harari sobre os desafios aí do século XXI, e estava colocando para os meus alunos de segunda-feira lá as listas de leituras que eles pediram, e aí revisando esse livro, assim, me dei conta de como ele me chocou, assim, com algumas questões do que ele pensa, né, sobre o futuro para o ser humano que não achar um espaço de trabalho, né, que não vai achar o seu espaço de trabalho. Então, eu acho que reforça muito essa questão que vocês trouxeram muito forte hoje, de buscar os nichos interdisciplinares, assim, onde as coisas se encontram, onde os problemas existem e a gente ainda não tem solução, precisa de conhecimentos de áreas diversas, né? Então, muito legal isso. Não sei, pessoal, se vocês têm mais alguma pergunta que a gente possa fazer aqui para o Leandro. Pessoal do DCE, gostaria de fazer alguma pergunta?
Senão eu vou encaminhando, Leandro, também para as suas considerações finais, se quiser deixar de recado aqui. Muito bem-vindo. Eu queria primeiro, mais uma vez, agradecer a todos vocês, né? Acho que é uma iniciativa muito legal, e especialmente trazer esse tema, né, para os calouros que vão entrar num mercado que cada vez menos previsível, né? Então, antigamente a gente podia dizer mais ou menos qual seria a trajetória, né? Hoje a gente pode dizer, olha, talvez se você fizer isso vai ser interessante, talvez se você fizer aquilo, porque é tanta coisa acontecendo, né, que a gente vai trabalhar cada vez mais com essas imprevisões, né? Então, mas por outro lado, acho que isso torna a vida tão dinâmica, né? E especialmente acho que eu, por trabalhar com inovação, gosto muito disso, né? Eu acho que é um mundo que faz muito mais sentido, né? Acho que nesse momento, né? Cada vez mais a valorização do ser humano, cada vez mais a valorização do indivíduo, da diversidade, de todos de toda essa participação como vocês fizeram. Cara, que fantástico vocês terem a discussão com os alunos, com os professores, com o técnico administrativo. Isso realmente é espetacular, assim, uma instituição como vocês. O trabalho de vocês ecoa ao redor do Brasil, né? Ou seja, não estou falando aqui da boca para fora, não, né? A gente já conhecia vocês em outras fontes, então parabenizo aí vocês, parabenizo os alunos pela escolha, né, de terem entrado aí na Fevale, e também pela ousadia, né, de um ano mesmo nesse sentido aí de pandemia, vocês estarem iniciando essa trajetória profissional. Eu queria me colocar inteira à disposição de vocês, né, seja para talvez trazer uma conexão com o Cubo aqui de São Paulo, né, que é o maior centro de inovação da América Latina, para a gente poder fazer, às vezes, startups, fazer as conexões. A gente conhece o pessoal lá, que às vezes para vocês pode ser interessante. E sempre que vocês precisarem, a gente está aí para poder colaborar com vários temas, seja comigo ou seja com outra pessoa que eu consiga indicar para vocês. Acho que isso não pode parar, né? Acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é o que eu acredito como futuro da educação, né? Então, me encanta ver que existem instituições assim, até porque, como eu conheço várias aí por causa do trabalho que eu faço, infelizmente ainda tem muitas instituições no século passado, né? Então, a gente fica muito feliz quando encontra instituições como vocês, alunos engajados, por exemplo, até a própria Vitória foi lá no meu LinkedIn, me procurou, sabe, assim, coisas assim que só pelo ato, pela ousadia, a gente já gosta de participar, né? Ou seja, a gente vê que vocês formam pessoas diferentes mesmo. Então, meus parabéns para todos vocês aí, e especialmente desejo que, mesmo diante de todo esse cenário de pandemia, vocês continuem aí nessa resiliência dessa trajetória. Parabéns. Certo, muito obrigada, Leandro. A Vicky vai passar meu e-mail também aí para vocês, a gente mantém contato, e assim que a gente puder fazer as visitas presenciais, vamos te convidar para vir aqui conhecer o nosso espaço, para a gente conversar um pouco, quem sabe, né, trocar mais ideias. Obrigada, Vicky. Que legal. Agradeço muito de coração pela tua participação, né, pela conversa aberta, sincera e divertida que a gente conseguiu fazer aqui. Espero que a gente tenha contribuído bastante aí com os alunos que estão entrando ou saindo da faculdade, né, e pensando como é que vai ser a sua vida daqui para frente. Então, muito obrigada mesmo, Leandro, né, tudo de bom para ti. Espero que a gente possa, né, ainda nesse ano, dizer assim, vamos marcar um encontro presencial, porque todo mundo foi vacinado, está tentando fazer um pouco novo, né? E eu vou com o maior prazer, porque eu preciso sair de casa também, né? É a primeira viagem. Então, vamos embora. Então tá bom, gente. Obrigado mesmo. Obrigada, pessoal. Muito boa noite. Obrigada por terem ficado aí com a gente até agora. Espero que tenham aproveitado bem. Professores que também estiveram presentes aqui, muito legal, muito obrigada. Nos vemos aí nos próximos dias, nos encontramos pela Fevale. Muito boa noite.